Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Hoje, domingo, dia do Senhor, que alegria nós estarmos juntos nesta manhã, nesse horário da Escola Bíblica Dominical da sua igreja. É o momento de você reunir a família, convidar todos para que possamos juntos, nesta manhã, estudarmos a Palavra de Deus e aprendermos dela algo para o nosso coração, para a nossa vida e para o louvor da glória do nome do Senhor. Um domingo abençoado para você. Que bênção nós estarmos juntos. Nós vamos começar a nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã com a equipe de louvor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, que estará cantando uma música Autoridade e Poder. Logo após a equipe de louvor, nós retornaremos então com uma palavra para o seu coração nesta manhã de domingo, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, homens e coelhos ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Olá, que jóia! Estamos de volta
depois da equipe de louvor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, nós vamos focar no texto da Palavra de Deus. Eu quero convidar você que busque a sua Bíblia. Este é o momento de culto da sua igreja. É por isso que eu tenho falado para os irmãos da igreja, para que obedeçam, portanto, este horário, 9 horas da manhã, é o período que nós estamos juntos, é o tempo que você também estaria na sua igreja, para poder estudar a Palavra de Deus para o seu crescimento, já que enquanto isso nós não podemos ir à igreja, você está recebendo, portanto, até na sua casa, a escola bíblica dominical. Eu gostaria que você abrisse a Palavra de Deus no livro da criação, livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Eu gostaria que você abrisse a Palavra de Deus. Gênesis, capítulo 22, e nós vamos ler dos versos de 1 até o verso de número 18. Palavra de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, toda a família lendo. Tempo agora de você ler as Escrituras. É o tempo de estudarmos a palavra neste domingo da Escola Bíblica Dominical. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome naquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei,
e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela, verso 18, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, verso 19, para terminar, é o parágrafo. Voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou ali residência. Vamos orar nesta manhã, suplicando de Deus a orientação, a iluminação do Espírito Santo de Deus para a palavra dele que vamos trazer nesta manhã para o seu coração e para o meu coração. Pai, nós louvamos o Senhor nesta oportunidade de manhã de domingo, Deus, ainda tempo de crise, tempo de pandemia, tempo de Covid-19, tempo, Deus, de sofrimento para muitas famílias, muitas pessoas, perdas, ó Deus. E nós queremos interceder por estas pessoas que estão passando por momentos difíceis de perdas, pessoas que estão no sofrimento. O Pai amado, a igreja do Senhor, o teu povo reunido nas casas, porque estão também de quarentena, impossibilitados de ir à igreja. Mas louvado seja o Senhor por este instrumento, por este canal, que podemos, meu Deus, celebrar culto nesta manhã de domingo, celebrando a glória do Senhor, celebrando a glorificação do Senhor e a tua palavra chegando até nós. Ó Deus, bendito seja o teu nome. Permita, Deus, que ao estudarmos esse texto, conforme lemos, que o Senhor possa trazer iluminação, esclarecimento para o nosso coração, para a nossa vida, para o louvor da glória do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, para sempre, hoje. Amém. Quando tudo deixares no altar, eu quero conversar com você nesta manhã sobre esse texto. Este é um dos textos mais emocionantes da Escritura. Fala sobre um pedido dramático que Deus fez a Abraão, conforme nós lemos. É fácil, irmãos, imaginar a cabeça de Abraão, como a cabeça de Abraão ficou confusa, creio eu. Seu coração, creio eu, que chorou, irmãos. Os conflitos se avolumaram face ao pedido nada comum que Deus lhe fez. Olhe, por favor, quando ele disse assim: dá-me, filho meu, quando ele disse aqui no texto, dizendo, conforme nós estamos lendo, o texto que nós lemos, dá-me, filho meu, verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Verso 2: e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Verso de número 2. O Senhor lhe deu este filho, Isaque, de forma, irmãos, milagrosa, estranhamente o pediu para si em holocausto nesse exato momento. Diante desta prova duríssima, meus amados irmãos, Abraão teve algumas atitudes que, além de corajosas, são profundamente motivadoras e instrutivas para a nossa vida espiritual. Eu quero ver com você, nesta manhã de domingo, algumas atitudes que Abraão tomou, que nós também podemos tomar diante de Deus. Algumas atitudes. Pôs Deus Abraão à prova. Eu preciso ter uma notinha para me conversar com você. Quando o texto sagrado diz que pôs Deus Abraão à prova, notinha de rodapé para a gente entender, não se tratou aqui, irmãos, de uma tentação, mas um exame de coração
de Abraão feito por Deus, para que fique bem claro ao seu coração. Então vamos para as atitudes que Abraão tomou e que obviamente nós também podemos também tomar diante de Deus nesta manhã. E Deus quer isso de mim e Deus quer isso de você, em nome de Jesus. A primeira atitude, irmãos, está aí do versos de 1 a 3, que fala sobre a obediência. Então a primeira atitude que nós vamos ver no texto, versos de 1 a 3, é obediência. Nós vemos então uma ordem bem clara. Deus disse a Abraão: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Verso de número 2. Essas ordens assustadoras ativaram uma provação especial para Abraão, ou seja, sacrificar seu único filho, expressão que você note comigo, por favor, expressão repetida por Deus 3 vezes, verso 1, depois verso 12, dizendo o teu único filho, verso 12, e também o verso de número 16, quando ele disse também aqui, o teu único filho. Isso significa então matar o filho. Obviamente que, segundo os historiadores, Isaque estava com seus mais de 20 anos de idade, mais ou menos, e com isso acabar com a promessa da aliança, que Deus havia feito uma promessa para ele lá em Gênesis, no capítulo de número 12. E esse procedimento, meus amados irmãos, podia parecer irracional, mas Abraão obedeceu. Olha o verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e o seu filho, Isaque, rachou lenha para o holocausto e foi para um lugar que Deus lhe havia indicado. Aqui nós somos informados, meus amados irmãos, que sem aparente relutância ou demora, Abraão levantou-se cedo, diz o verso 3, para uma viagem de 3 dias de Berseba para o Monte Moriá, uma das colinas ao redor, portanto, de Jerusalém, que onde mais tarde, meus amados irmãos, o templo de Salomão seria construído, conforme segundo Crônicas, no capítulo 3, versículo 1. Abraão saiu para obedecer. Abraão saiu sem titubear. Ele foi na direção do querer de Deus. Talvez, queridos, com o coração partido, aflito, mas ele foi. Que lição maravilhosa para nós, queridos, nesta manhã. Que obediência deste homem. Essa atitude, ela é encantadora e também inspiradora na vida dos cristãos de hoje. Ainda hoje, nós aqui, eu e você, vivendo no século 21. Como a igreja está em falta de pessoas assim, que são obedientes. Como que a igreja está em falta de pessoas assim, com essa postura, com essa índole, com esse caráter de Abraão. Pessoas que demonstram não somente obediência a Deus, irmãos, mas também obediência às autoridades, que a Bíblia nos chama a atenção. Obediência aos patrões, obediência aos superiores. Como que nós estamos precisando de pessoas desse tipo? Esta atitude,
ela é encantadora e inspiradora na vida dos cristãos de hoje. Eu quero te perguntar nesta manhã, você tem sido obediente? Será que nós temos nos comportado com obediência, irmãos? Eu e você? Essa foi a primeira atitude de Abraão, que foi a obediência. Vamos para a segunda atitude, dos versos 4 a 5. É a segunda atitude. A primeira, então, obediência. Obediência. A segunda atitude, esperança. Versículos 4 e 5. Ao terceiro dia, diz o texto, ao terceiro dia, a viagem de 3 dias, obviamente, ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos, viu o lugar de longe, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Preste bastante atenção. A viagem de 3 dias, conforme o verso 4, permitiu bastante reflexão, ou melhor, permitiu bastante tempo de reflexão sobre as ordens de Deus, mas sem hesitar ou questionar a moralidade do sacrifício humano ou do propósito de Deus. Abraão assegurou confiantemente a seus servos que ele e o seu filho voltariam e prosseguiu com os preparativos para o sacrifício. Notem vocês, por favor, na sequência do texto, após a evidente disposição de obedecer a Deus, Abraão chegou, portanto, à terra de Moriá. Ele avistou o lugar onde deveria oferecer o seu filho Isaque como sacrifício, e ele agora disse aos seus servos, verso 5, esperai aqui com jumento, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Preste atenção no que foi dito. Ele não disse, eu voltarei só, sem meu filho. Mas ele disse aqui no texto, nós voltaremos. Nós voltaremos. Aqui, irmãos, eu não tenho dúvida de que ele tinha um coração, Abraão tinha um coração, o seu coração, carregado de esperanças na intervenção de Deus em sua vida, mudando o rumo dos acontecimentos. Que atitude encorajadora para todo o povo de Deus, ainda hoje, meus amados irmãos. Apesar da luta, o coração deste homem estava carregado de esperança. Você tem se alegrado na esperança? Em meio a esse caos que nós estamos vivendo, está o seu coração com esperança em Deus? Não estou falando de esperança em homens, mas como Abraão também esperava em Deus. A nossa esperança em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, esta crise, desta pandemia, crise na política, crise na saúde, crise na educação, crise no social, crise, irmãos. Que atitude, meus amados e queridos irmãos, encantadora. A primeira atitude foi de obediência. Abraão obedeceu a Deus. A segunda atitude de Abraão, esperança. A terceira atitude no texto que eu vejo vai, portanto, dos versos 6 até o verso 13, eu não vou ler, já lemos, o texto é longo,
mas vai nos dizer sobre fé. Primeira, obediência. Segundo, esperança. E na terceira atitude dele, nós vemos, portanto, a fé. A história dramática prossegue. Versos 6 a 13. Abraão pega a lenha para o holocausto e também o cutelo, instrumento cortante usado para sacrificar animais. Enquanto eles caminhavam, o filho então olhou para Abraão e disse: meu pai, eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então lhe disse: Deus proverá. Deus proverá, meus amados irmãos, verso de número 8. Deus proverá para si, meu filho, verso 8, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Mas até então, nada de novo tinha acontecido, meus amados e queridos irmãos. Assim, o obediente homem, com o coração quebrantado, preparou o holocausto, amarrou o próprio filho para o sacrifício, para sacrificá-lo, conforme o verso de número 9 e 10. Diz que chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Aqui no verso de número 10. Mas o Deus maravilhoso, meus amados e queridos irmãos, até então em silêncio, agiu poderosamente ali, através de um anjo. Ele disse no verso de número 11 e 12, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão, e ele respondeu. Verso de número 12, não estendas, diz o texto, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Abraão aqui, irmãos, foi aprovado no teste, conforme o verso 1, que Deus chamou a Abraão para colocar uma prova. Aqui ele demonstrou fé, irmãos, a qual Deus responde com justificação. E no versículo 13, olhe, portanto, a expressão: tomou Abraão, verso 13, tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aqui, irmãos, no verso 13, é apresentada a ideia de expiação vicária, que ela encontraria o seu cumprimento na morte de Cristo. Aqui, de fato, tipificava o cordeiro que foi encontrado preso do arbusto, conforme o texto, tipificava, apontava para o Novo Testamento, Jesus Cristo, aquele que iria ser morto no meu e no seu lugar também. Bendito seja o nome do Senhor. Se você abrir lá em Isaías, comigo, livro do profeta Isaías, no capítulo 53, os versos 4 a 5, diz assim, 4 a 6, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, diz o texto, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus providenciou para Abraão um cordeiro, como também providenciou para nós o cordeiro que foi morto, sem pecado, no nosso lugar, tipificando, portanto, aqui esse cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Esse cordeiro levantado numa árvore tipificava a Cristo, que também foi morto no cordeiro. Lá na primeira epístola de João, ou melhor, no Evangelho de João, melhor dizendo, no capítulo 1, verso 29, no dia seguinte, quando João Batista, ele viu a Jesus que vinha para ele na direção dele, João Batista então exclamou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda em João, no capítulo 1, verso 36, e vendo Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Cordeiro foi morto, Jesus Cristo. Aquele que foi suficiente para aplacar a ira de Deus em nosso lugar, expiar o nosso pecado, cumprir todas as exigências do Pai. Jesus Cristo fez isso naquela cruz. Mas aqui no texto nós vemos a atitude extraordinária de fé de Abraão no Deus providenciador. Como que a graça de Deus ela é maravilhosa, meus irmãos? Como? Eu quero te perguntar nesta manhã, como tem estado a tua fé? Em meio a isso que você está vivendo, Deus tem encontrado fé no seu coração, na minha vida, nas nossas vidas? A primeira atitude de Abraão foi uma atitude de obediência. A segunda atitude de Abraão foi uma atitude de esperança. A terceira atitude de Abraão foi uma atitude de fé. E por último, por fim, para nós terminarmos nesta manhã esta palavra, quando tudo deixares no altar, sobre a vida de Abraão, adoração. Verso de número 9, aqui no texto que nós estamos estudando, portanto, capítulo 22 de Gênesis, verso de número 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. O princípio da adoração também está presente na vida de Abraão. Ele sabia que deveria adorar só ao Senhor, e aqui ele faz isso. Ele foi para o lugar de adoração e levou o que ele tinha de mais precioso, meu amado e querido irmão e ouvinte, seu filho, para Deus. Deus era tudo para ele, e ele literalmente deixou tudo no altar. Bendito seja o nome do Senhor. Vivemos um tempo onde muitas pessoas, irmãos, em momentos de cultos, cantam muito, vibram muito, têm declarações recheadas de palavras bonitas e emocionadas, mas em muitos casos, meus amados e queridos irmãos, não oferecem suas vidas, não deixam seus pecados e não colocam Deus como primazia da vida, Deus em primeiro lugar em suas vidas. Isso não é adoração. Não entenderam a palavra de Deus, não entenderam a palavra do Senhor. Isso não é adoração.
isso pode ser religiosidade, isso pode ser emocionalismo, mas não adoração genuína, porque a Bíblia, a palavra dele, quer Deus, porque a Bíblia diz que Deus quer que o adoremos em espírito e em verdade, meu amado e querido irmão. Abraão entendeu o que era adoração. Que possamos adorar como convém e com sinceridade o Deus de tão grande salvação, que merece toda a nossa adoração, todo culto, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado, portanto, a este Deus que é único de ser adorado. Eu quero terminar nesta manhã de domingo, concluindo, queridos, e chamando a sua atenção que Abraão, ele não foi um homem perfeito. Abraão, ele teve as suas falhas. Ele teve as suas falhas, como homem, como também nós temos, falhamos. Mas neste episódio aqui, suas atitudes inspiram obediência, esperança, fé e adoração. Os resultados disto estão no próprio texto, se nós lermos depois dos versos 16 até o verso 18, se você quiser me acompanhar, por favor, disse assim a palavra de Deus. Depois que o anjo, pela segunda vez, o anjo do Senhor bradou pela segunda vez a Abraão e disse, verso 16, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, possuirá a cidade dos seus inimigos, e nelas, ou melhor, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus o abençoou mais intensamente, meus amados irmãos. Deus, ele viu que a fé, que a sua fé, a fé de Abraão, que sua fé não era, portanto, de lábios, mas havia sinceridade. Deus viu, meu amado e querido irmão, temor em seu coração. E não é isto que Deus quer ver em seu povo hoje. Este texto nos deixa uma lição preciosa para as nossas vidas. Quando tudo deixarmos no altar, Deus proverá, Deus reconhecerá e Deus abençoará. Bendito seja o nome do Senhor. Cabe aqui uma pergunta: temos obedecido a Deus? Suas ordens têm sido cumpridas? Em relação ao amor ao próximo, em relação ao perdão, em relação à santificação, a colocar Deus em primeiro lugar na vida. O Deus, meu amado e querido, você que me assiste agora, o Deus que pediu o filho de Abraão em sacrifício, foi o Deus que teve a coragem de dar seu filho, o único filho, por sacrifício de morte e morte de cruz, para a remissão dos meus e dos seus pecados. Bendito seja o nome do Senhor. E este Deus, que é um Deus de amor, e que seu amor não muda de variação, Ele quer que você também assuma, portanto, essas atitudes que Abraão teve neste texto, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha, meu amado e querido irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você tenha, portanto, as atitudes inspiradoras que Abraão teve, atitudes de obediência, esperança, fé e também adoração. Que Deus assim abençoe
profundamente a sua vida. E que Deus possa olhar para nós nesta manhã de domingo e encontrar em nós as mesmas atitudes inspiradoras que Ele encontrou naquele dia na vida de Abraão. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra nesta manhã de domingo. Obrigado porque esse tempo, a Igreja do Senhor, a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, a Igreja, a nossa congregação Nova Jerusalém, os irmãos de outras também igrejas presbiterianas ou outros irmãos de outras denominações estão assistindo agora, meu Deus, esse vídeo, que ele seja também abençoado por esta palavra, Pai. E que esta vida que está agora orando, assistindo, que Teu Espírito também possa tocar no coração dele e que possa encontrar atitudes que o Senhor encontrou na vida de Abraão, que o Senhor encontrou esperança, que o Senhor encontrou obediência, que o Senhor encontrou fé e que o Senhor também encontrou adoração. Que isto seja notório na minha vida e nas nossas vidas, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Meu querido, último domingo de abril, saudade da igreja. Sei que você está com saudade da igreja. Vamos orar. Dia 10 está chegando. Esperamos em Deus que de fato sejam aí ideias ou propostas ou alguma coisa favorável à igreja nesses dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que juntos nós possamos estar no templo, como igreja, em comunhão, juntos, adorando e servindo a esse Deus único e verdadeiro que requer de nós essas atitudes. Que o seu domingo seja um domingo abençoado e que seja um domingo abençoador para a glória do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.